Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 25 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Profissional da fotografia. No programa de hoje vamos falar sobre o curso de fotografia da Unicinos e as possibilidades para esse profissional no mercado de trabalho. E depois de mais um dia de manifestações em diversos locais do país, no estúdio a gente conversa sobre as reações contrárias à participação de partidos políticos nos protestos. E tem, é claro, a previsão do tempo para quarta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A segunda-feira foi marcada por mais manifestações no país e no estado. Além de Porto Alegre, que reuniu cerca de 10 mil pessoas, houve protestos em outras cidades da região metropolitana. Confira a narração de Daniel Grudzinski. Em Canoas, por volta das 5 horas da tarde, manifestantes bloquearam um trecho da BR-116 e ali permaneceram por cerca de 5 horas de maneira pacífica. Mas em outros pontos do centro da cidade, um grupo de vândalos provocou a força policial ao lançar pedras, placas, tijolos e garrafas. A polícia reagiu com bombas de efeito moral. Houve também saqueamento de bancas do comércio popular e depredação de prédios públicos. No auge do protesto, mais de 2 mil pessoas se reuniram na região central do município. E uma das características que segue marcando as manifestações em todo o país são as reações contrárias à participação de partidos políticos durante os protestos, né, Rodrigo? Vanessa, e para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio José Luiz Bica de Mello, que é sociólogo e coordenador do curso de Ciências Sociais da Unicinos, também com a gente Daniel Grudzinski, estudante de jornalismo, estagiário da TV e Rádio Unicinos, que participou de diversas manifestações. Olá, bem-vindos ao Conexão. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, professor, como é que a gente pode avaliar, então, essa situação que coloca aí a não presença, essa reação contrária dos participantes, dos manifestantes, em relação à presença de partidos políticos? É perfeitamente compreensível. Os partidos políticos no Brasil passam por um processo de erosão, de descrédito como espaço de representação. E se nós olharmos rapidamente para a história, nós vamos ver que os partidos são extremamente recentes na história. Os primeiros partidos surgem nos Estados Unidos no início do século XIX, dos anos 1800, né? E a forma de representação que, pela Constituição brasileira, é o partido político, ela não é a única forma de manifestação e de representação de interesses. Aliás, as primeiras formas de representação ao longo da história política nem se falava na palavra partido, que vem partido vem da linguagem militar, partes que se organizam para lutar contra um adversário. E daí, com o surgimento da ideia de opinião pública, de ampliação de uma arena de representação, os partidos e os sindicatos passam a ser, no século XIX, as instâncias de representação por excelência. É perfeitamente compreensível que as manifestações de rua hoje rechacem os partidos. Perfeitamente compreensível, mas, no meu entendimento, no médio prazo, é fundamental negociar com os partidos, porque eles são um espaço de representação muito importante. Bom, Daniel, como nós comentamos, você esteve presente aí, conferindo várias manifestações, e como é que é a tua percepção em relação a esse assunto? Olha, na realidade, principalmente em Porto Alegre, a gente pode ver que o grande grupo, né, que se manifesta e que sai nas ruas, ele é realmente um grupo que não se identifica por nenhum partido. Eles, entre os gritos de ordem, eles dizem sem partido, sem partido. Não me representa. Isso, não me representa, até porque eles não querem ter essa associação. Eu acho que também rola um desgaste muito forte, né, da imagem dos partidos políticos, enfim, que também é parte desse desgosto todo dos manifestantes com a situação atual do país. Mas ainda nas redes sociais, a gente pode ver, por exemplo, que ao mesmo tempo em que os partidos eles são rechaçados lá na manifestação, nas redes sociais eles chamam a atenção que esses partidos eles já estavam querendo se manifestar e eles têm uma essência reivindicadora desses mesmos direitos há muito mais tempo. E que ao mesmo tempo que pessoas ainda gritam oportunistas, de forma assim que eles talvez quisessem tomar uma vantagem pelo momento em si, pelo momento e pela imagem, né, dos partidos, a gente vê a discussão que na essência eles estão nessa luta aí há mais tempo do que o pessoal que está saindo agora, né?
Professor, o secretário-geral da Presidência da República, o ministro Gilberto Carvalho, ele manifestou na última sexta-feira preocupação com as reações contrárias à participação de partidos políticos nas manifestações. Segundo ele, democracia e partidos políticos estão diretamente vinculados. A gente gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Sim, nas modernas democracias, sim, não temos como prescindir de partidos, né? Uma arena política de negociações cada vez mais complexas, que envolve grupos de interesses dos mais variados tipos, nós não podemos prescindir dos partidos. O que é importante nós pensarmos, e nesse ponto eu estou de acordo com o ministro, agora, o que é importante nós pensarmos é que os partidos não são a única forma de representação. Não é? Qual seria a outra forma, professor? Várias formas, por exemplo, vou dar um exemplo, o orçamento participativo através de assembleias por bairro, formas de representação por categorias profissionais, não é? Grupos de interesses, né? A partir de uma categoria profissional, poderiam, isso já aconteceu ao longo da história, eleger sim seus representantes. A origem o que é importante nós pensarmos que a política, enquanto gestão da vida social, enquanto gestão da coisa pública, ela é muito anterior aos partidos, né? Então, há várias outras formas, conselhos de variados tipos, de eleger representantes. O que nós temos é uma forma que, vamos dizer assim, conservadora, no sentido do comodismo, como se partidos existissem desde sempre e nós tivéssemos que continuar elegendo para a representação nas variadas instâncias políticas os representantes somente através dos partidos, o que é um equívoco. E Daniel, tu acha o que sobre esse lance dos partidos participarem das manifestações? Faz parte, não faz parte, é necessário? Olha, eu acho que o pessoal que faz parte dos partidos pode estar tão descontente com o cenário nacional quanto todos os outros manifestantes. Só que, enfim, eles estão com essa imagem desgastada, porque boa parte desse descontentamento com a corrupção e tal também está associado a esses partidos. Mas eu acho que eles têm o direito de estar na rua tanto quanto qualquer outro manifestante que quer estar gritando, quer estar reivindicando por alguma coisa que ele julga de direito. E outro aspecto interessante a gente ressaltar, professora, é que existe essa diferença entre apartidário e antipartidário, né? Sem dúvida, há grupos que são antipartidários, e isso nós temos em e faz parte da democracia também. E aqueles que são apartidários porque não pertencem a partidos, mas se preocupam com as questões políticas da sociedade. Então, como eu referi antes, há várias formas de representação. E uma convivência democrática, os exemplos da democracia nos ensinam que é preciso dialogar. E os partidos são personagens da cena política. Eu entendo que um movimento, na medida em que ele não consegue, né, ou não deseja constituir representantes, ele fica muito vulnerável por variados tipos. E em segundo lugar, ao não dialogar horizontalmente com outros que comungam das mesmas causas, ele tende ao isolamento. Então, há dois problemas, um problema da fragmentação, outro problema do isolamento. Então, eu entendo que mais cedo ou mais tarde, os grupos que hoje estão na rua, né, eles ou formarão, inclusive formaram um novo partido, ou formaram um outro desenho de reivindicação de lugar na sociedade política. É importante comentar também, professor, que ontem a presidente se reuniu com 27 governadores, 26 prefeitos também de capitais dos estados do Brasil e propôs 5 pactos e plebiscitos para a constituinte da reforma política. Gostaria que o senhor comentasse rapidamente sobre esse assunto. Bom, como sociólogo, eu tenho dificuldade de compreender os meandros jurídicos, mas deverá vir pelo parlamento e não pelo executivo, pelo legislativo e não pelo executivo, né? A Constituição, pelo que ela propõe hoje que a forma de excelência de eleger os representantes é através dos partidos. De qualquer maneira, a discussão em torno da reforma partidária ela já vem de vários anos. Todos estão de acordo que, da maneira como hoje um parlamentar eleito atua, ou a própria forma como os partidos estabelecem coalizões, acordos, negócios e negociatas, e não são todos, mas dá margem para uma descrença generalizada, como referiu aqui o colega, em torno da atuação dos partidos hoje. Ou seja, algo terá que ser feito, talvez não por esse caminho convocando um plebiscito, né? Quem deverá convocar um plebiscito, ou por uma emenda popular, de alguma maneira. De qualquer forma, é uma medida importante pensar em mudar
em discutir o quadro político brasileiro hoje. Só para a gente encerrar, então, também queria ouvir do Daniel, o que você pensa a respeito desse momento? Você acha que essas manifestações vão continuar? Você que acompanha também tudo isso de perto. Eu tenho ido em todas que eu posso e eu tenho visto assim, uma fragmentação, como o professor comentou. Como ela não está organizada verticalmente, a gente não tem líderes, o pessoal meio que se perde. E, por exemplo, ontem em Canoas a gente viu alguma coisa um pouco mais diferente do que a gente viu em São Leopoldo semana passada, do que a gente viu em Porto Alegre. Não existiu nem aquele momento em que o pessoal reivindicava e gritava. Parece que o pessoal estava lá só indicando com a polícia e realmente a polícia teve muita paciência antes de tomar alguma providência para dispersar esse pessoal, e realmente a fragmentação aí pode enfraquecer, e eu fielmente espero que não enfraqueça, porque desde que eu estou vivo esse é o primeiro momento que a gente tem aí alguma chance de poder reivindicar alguma coisa, e realmente eu acho que talvez falta organização, mas eu espero que isso se configure da melhor forma possível e que se ouça o que está sendo gritado. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigada. Valeu. No próximo bloco, o nosso assunto é o mercado da fotografia. Vamos mostrar também os detalhes da previsão do tempo para quarta-feira aqui no Vale dos Sinos e no estado. Não saia daí, nós já voltamos pela TV e Rádio Unicinos.